Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Descomplicando a Cabalá. Eu sou Sérgio Batarelli. O tema de hoje, elevações de bom gosto. Vamos falar sobre a importância do alimento, o cardápio do banquete de Mashiach e a oferta de Aarão. Esse vídeo é adaptado da obra do rabino Shneur Zalman de Liad. Esta é a oferta de Aarão no dia em que foi ungido, Levítico 6:3. Então você comerá, sim, comerá e será saciado. Está em Joel 2:26. Duas coisas são realizadas através da alimentação. O ser humano ganha força e o corpo e a alma são mantidos juntos. Ou seja, você só consegue manter sua alma no teu corpo se você se alimentar. Se você não se alimentar, a alma vai embora e o corpo apodrece. Então, corpo e alma juntos, a comida é elevada espiritualmente. Os arquétipos físicos de mineral, vegetal ou animal são elevados. Então, todo mineral, todo vegetal e toda a carne animal, ou ovo, ou leite que você come, são elevados espiritualmente, tornando-se carne e sangue dos seres humanos. Então, quando você come um alimento, esse alimento é transformado na sua própria carne e no seu próprio sangue. E como todo mundo sabe, a alma está no sangue. A alma divina está no sangue da pessoa. Além disso, quando uma pessoa usa a força adquirida com os alimentos para servir a Deus, ou seja, quando você come e usa essa força de ter se alimentado no serviço a Deus, como na afirmação, fui criado para servir meu mestre. É dito no final do Kiddushin. Os alimentos, então, ascendem a um nível que está além do mundo criado. Esses alimentos que você ingeriu, eles ascendem a um nível espiritual, a um outro mundo, o mundo espiritual. E entram no reino do Criador, ou seja, entram no reino de Deus. Essa elevação da comida faz parte da Avodat Habirurim, a tarefa de elevar as faíscas da santidade espalhadas pelo mundo físico. Então, o alimento é que traz a santidade ao mundo físico, que espalha a santidade. São as faíscas, ou seja, as almas. Só que as almas têm que ter um corpo, senão elas voltam para o mundo espiritual. Então, o alimento é que é encarregado dessa tarefa. Na era messiânica, uma segunda elevação e refinamento ocorrerão. Em termos cabalísticos, a elevação e refinamento ocorrerão e serão alcançados na era pré-messiânica. São os de Ban, completamente má. Ban e má são dois tipos de alma, que já já eu vou explicar isso. No futuro, o próprio má passará por um refinamento e elevação. As almas de hoje serão consideradas animais em comparação com as almas do futuro, ou seja, nossas almas de hoje serão comparadas com as almas dos animais. O alimento está enraizado nos anjos celestes. Olha a importância do alimento. Os alimentos estão enraizados nos anjos celestes. O consumo de alimentos pelo homem causa uma elevação para os anjos celestes, chamados de bestas, feras, né? No sentido de besta, no sentido de fera, de animal. São como os anjos são considerados animais em comparação com as almas humanas. Ó, a importância e a elevação da alma humana. Também no futuro, as almas de hoje serão consideradas animais. As almas de hoje, no futuro messiânico, serão consideradas como almas de animais, em comparação com as almas do futuro. Portanto, elas precisarão de uma segunda elevação. As almas necessitam de uma segunda elevação. Isso será alcançado através do banquete do boi selvagem e do Leviatã. Lembram do Leviatã na Torá, na Bíblia?
aquele animal marinho gigantesco, que hoje a palavra Leviatã em hebraico quer dizer baleia, mas o Leviatã original não tem nada a ver com baleia, é muito maior, que Deus sacrificou e salgou para quando chegar Mashiach, o povo vai comer dessa carne do Leviatã. Então é isso. O Leviatã será comido pelos justos. Uma centelha de cada alma que precisa de elevação será manifestada no boi e no Leviatã, e será elevada através do consumo dos justos. O boi e o Leviatã se referem aos dois tipos diferentes de alma, como eu disse um pouquinho atrás, Ma e Ban, aquelas que são originárias de alma de Dicássia, o mundo da ocultação, relacionadas ao Leviatã, uma criatura marinha, e aquelas que são originárias da alma de Ditgália, o mundo da revelação, relacionado ao boi, uma criatura terrestre. Então, são duas almas, uma de origem marinha e uma de origem terrestre. Agora, podemos entender uma misteriosa declaração midrashica na Parashat Tzav. Está no Midrash Rabba 8:2, com as palavras: esta é a oferta de Arão no dia que ele foi ungido. Isso está em Levítico 6, versículo 3. E ele lhes disse: do comedor veio comida. Juízes 14:14. Isto é o que esse versículo significa. Sansão se perguntou em seu coração, ou seja, Sansão perguntou para ele mesmo: o leão come todos os outros animais. Por isso que ele é o rei da selva. O leão devora os outros animais. E agora é uma fonte de alimento. Então, Sansão pergunta para ele mesmo: o leão se alimenta de todos os outros animais e ele mesmo é uma fonte de alimento? Por que isso? Da mesma forma, Arão come todas as ofertas do templo e agora oferece os problemas dele, os assuntos dele. O que é isso? Esta é a oferta de Arão? A referência é o enigma de Sansão, o enigma que Sansão propôs ao povo de Timna durante a sua festa de casamento. Então, Sansão propôs esse enigma, que o leão come todos os animais e depois ele vira um alimento. A inspiração para o enigma veio da visão de uma colmeia e mel que Sansão notou na carcaça do leão que ele havia matado um tempo antes. Ou seja, Sansão matou o leão e passou um tempo, ele olhou para a carcaça. Na carcaça, as abelhas fizeram uma colmeia e tinha mel. Ou seja, as abelhas estavam se alimentando da carcaça do leão. Daí vem o leão que comia todos os animais, se alimentava de todos os animais, virou alimento para as abelhas. Sabe-se que o sacrifício foi consumido por duas partes. O sacrifício no templo, tá? O altar, conhecido como o Leão do Fogo, isso no Beit HaMikdash, no templo que foi destruído. Como mencionado no Zohar em Parashat Tzav, página 32b e 1.6b. E o sacerdote, que é a parte 2, o altar consumia e o sacerdote também consumia do sacrifício. É impossível para um ser não refinado refinar ou elevar. Em outras palavras, o leão do altar e Arão, o sacerdote, elevam e refinam a oferta. Então, o altar, que era o leão, conhecido como leão, e também Arão, o sacerdote, eles elevam a oferta e, ao mesmo tempo, refinam essa oferta do povo judeu. Agora explicamos em outro lugar, Tânia 1:28, que quem alcança elevação e o refinamento deve ser um refinado. Então, quem alcança a refinação e o refinamento é um ser refinado.
É impossível para um ser não refinado refinar ou elevar. O Alter Ebe defende esse ponto no Tânia, onde enfatiza que não se deve tentar elevar pensamentos estranhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Embora o Baal Shem Tov, em Keter Shem Tov 171, seção 171, advogue tais esforços, o Alter Ebe afirmou claramente que tais esforços eram apropriados apenas para os completamente justos. Isso está em Tânia 1:28. Ele não deve ser tolo ao se empenhar em elevar os impulsos do pensamento estranho, pensamento esquisito, pensamentos ruins que a gente tem, pois tais coisas se aplicam apenas aos justos, que não experimentam pensamentos estranhos, ou seja, os justos não têm pensamento ruim, não têm pensamento estranho, gerados por si mesmos, mas que recebem de outros. Os tzadiquinhos justos, eles não têm pensamento estranho, mas eles recebem esses pensamentos de outros. E aí sim eles podem refiná-los. Mas quem experimenta pensamentos estranhos, que provem de sua própria escuridão e em seu coração, como ele pode elevá-lo acima quando ele mesmo está amarrado abaixo? Ou seja, eu, você, a maioria dos seres humanos normais, a gente tem pensamento estranho todo dia. Como é que a gente, tendo esse pensamento estranho, ou seja, coisas ruins, a gente vai poder elevar alguma coisa se nós estamos presos aqui embaixo? Isso não vai subir. Comer é com o objetivo de elevar as faíscas que estão na comida. Então, a comida é importante porque a gente come e eleva as faíscas da alma que estão na comida. A gente eleva, já falei isso em outros vídeos. A gente eleva o mineral, a gente eleva o vegetal a outra classe. O mineral pode vir a ser elevado a vegetal, o vegetal ser elevado a animal, o animal ser elevado a um ser humano. Como diz no Sifri, final da Parashá Ekev, você falhou em conquistar o que está próximo do seu palácio e vai conquistar fora de sua terra? Ou seja, você falhou em conquistar o que está dentro de você mesmo. Como é que você vai querer conquistar o que está fora de você? Não tem como, né? Portanto, é proibido comer antes de orar pela manhã. Então, no judaísmo, o certo é você fazer as suas rezas matinais antes de comer qualquer coisa, em jejum. Apesar que o Rebbe, o nosso último Rebbe de Rabat, acreditava e acredita que quando a pessoa está fraca, ela pode não se concentrar na reza, então ele não via problema em servir bolo na reza nas manhãs para que as pessoas tivessem força para rezar. Só esse adendo para ficar claro. Portanto, é proibido comer antes de orar pela manhã. Isso é o que diz a Kabbalah, tá certo? O Rebbe, como um profeta, tinha uma visão que a pessoa também pode se alimentar e ter forças para orar. Mas como eu sigo ao pé da letra os ensinamentos da Kabbalah, vamos continuar. É proibido comer antes de orar pela manhã. Porque comer é com o objetivo de elevar as faíscas que estão na comida. E antes da oração, a pessoa não está em posição de fazê-lo. Ou seja, antes de você fazer sua reza, você não está em posição de elevar o que você comeu já, porque você não rezou. Então, se você reza antes, você elevou o teu espírito. Aí o que você comer, você eleva as faíscas deste alimento. Essa é a intenção. Mas, se você consegue, isso agora é um adendo meu, se você consegue ficar sem comer e fazer a reza e não passar mal, ótimo. Se você não consegue, pode comer e faz a reza e depois você come mais um pouco. Aí o que você comeu antes não elevou. Aí você vai elevar o alimento depois da reza. Pois como ele pode elevar a comida quando ele mesmo ainda está amarrado abaixo? É a mesma coisa. Como é que você pode elevar o alimento que você vai comer se você ainda não rezou, se seu corpo e sua alma estão presos aqui nesse mundo?
Essa é a ideia. Somente através da reza, ou da oração, que é chamada de tempo de guerra no Zohar, ou seja, quando a gente vai rezar, é o tempo de guerra. Por que o tempo de guerra? Nós estamos na batalha contra o mal, contra as Kelipot. Que a divindade é atraída nesse tempo de guerra, na hora da oração, é que a divindade é atraída à alma através das 18 bênçãos da oração permanente, na qual alguém diz, bendito és Deus. A palavra hebraica para bênção significa rebaixamento. Também significa rebaixamento. Somente então é possível comer e elevar a comida. Como o Talmud diz, o versículo começa com o altar e termina com a mesa. Então, o versículo começa no altar e vai terminar na sua mesa. Um traz expiação pela mesa. Essa citação, é da Berachot 55a, citando Ezequiel 41, 22. O altar tinha 3 côvados de altura. E ele me disse, esta é a mesa que está diante de Deus. Entendeu? O altar também é a mesa. O Talmud cita o verso de indicar que, enquanto o templo permaneceu, o altar trouxe expiação. Ou seja, os pecados eram expiados no altar do Beit HaMikdash, do templo. Uma vez que o templo foi destruído, a pessoa expia os pecados junto à mesa, convidando e servindo os pobres à mesa. Ou seja, você ajuda a alimentar os pobres. Então, a mesa passa a ser o nosso altar de expiação. O Alter Rebbe está usando a expressão para dizer que o altar, a reza ou oração, deve preceder a mesa, preceder o comer. É por isso. Como, então, se pode dizer que Arão, que é quem comia na época do templo, e assim eleva a oferta, e, portanto, deve ser totalmente refinado, precisa de si mesmo para trazer uma oferta, implicando que ele é necessidade de elevação. É isso que o Midrash quer dizer ao comparar esse versículo ao enigma de Sansão. Como é que o comedor, relacionado ao leão, no caso, Arão, se torna o alimento, relacionado ao mel. Isto é, precisa de refinamento por meio de uma oferta. Então, os dois são ofertados. A resposta pode ser encontrada nas palavras finais da frase, no dia que ele foi ungido. Para atrair a energia espiritual dessa unção, o óleo sagrado, que em hebraico, Shemen Mishhat Kodesh, uma dupla expressão de transcendência. Arão teve que alcançar um novo nível de refinamento, semelhante ao segundo refinamento pelo qual as almas sofrerão no futuro. Então, espero que eu tenha conseguido explicar pelo menos um pouco, você tenha conseguido entender pelo menos um pouco da importância do alimento. O alimento não é por acaso. A gente não vive para comer, não come para... A gente come para viver e não vive para comer. O alimento é importante para manter a nossa alma, a divindade ligada ao corpo físico. E quando a gente reza, faz as bênçãos antes da oração, a nossa mesa é o nosso altar de expiação do pecado. Então, a gente eleva as faíscas divinas que estão nesses alimentos. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até o próximo e fiquem com Deus.